Então, por que é assim? Porque o ser humano é assim. O ser humano só vive num contexto de relações com a natureza e com os outros seres humanos. A ideia de um indivíduo isolado, como o pensamento moderno da política, a filosofia política moderna, partiu sempre de um indivíduo isolado. Isso é uma abstração, isso não existe. O ser humano só existe no mundo. E um ser no mundo, quer dizer, um ser que tem relações com a natureza e um ser que tem relações com os outros seres humanos. É claro que eu posso pensar na minha liberdade. Hegel chamou isso para brincar de liberdade absoluta, que logo depois ele chamou de liberdade do vazio. Liberdade absoluta é aquilo que eu disse antes. O ser humano tem capacidade de criticar tudo, tudo. Isso não significa dizer que a liberdade se reduz a isso. Porque se reduzisse para isso, você não tinha nada. Mete o pau em tudo, destrói tudo e não propõe nada. Liberdade é sempre essa liberdade destrutiva, e ela é ótima. Capaz de qualquer questão levantar as unilateralidades, os erros, etc. Porém, a liberdade não é só essa capacidade de distância crítica sobre tudo. Ela se efetiva quando ela se concretiza, como ela toma uma posição. E evidentemente que toda posição é unilateral. Ninguém pode fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Então, a liberdade, para ser efetiva, tem que sofrer o peso de deixar, de sair dessa pura criticidade. Eu estou rindo, agora tem um partido na Alemanha que se chama Partido dos Piratas. E eles estão cada vez entrando, cada eleição traz, eles entram no parlamento. Ontem mesmo foi a eleição do estado que fica no Supremo Norte da Alemanha, na fronteira da Dinamarca, Schleswig-Holstein, e lá eles tiveram mais de 8% dos votos. Agora, o Partido Pirata só tem um critério: ser contra tudo. Se você perguntar, o que você acha da crise europeia? Estamos pensando. Daqui a uns anos nós vamos saber. Quer dizer, isso é aquilo que Hegel chamou de liberdade absoluta, que pode desembocar na fúria da destruição de tudo, mas absolutamente abstrata. Porque a liberdade só se efetiva quando ela toma posição, quando ela sai dessa pura criticidade e começa a construir as relações que caracterizam o ser humano. Então, uma liberdade real é uma liberdade que se realiza nas relações do ser humano com a natureza, do ser humano com os outros seres humanos, e faz dela mesmo o fundamento que alicerça toda a vida humana, histórica, social, etc. Então, a liberdade, vamos dizer assim, é um processo. Ela tem vários momentos. O primeiro momento é essa liberdade do vazio, a capacidade de se distanciar de tudo, de criticar tudo, de destruir tudo. No segundo momento, ela é uma liberdade que significa tomada de posição. Vamos construir algo no mundo, frente a uma multiplicidade de possibilidades. Nós estamos sempre diante de caminhos diferenciados, e cada caminho escolhido limita, porque é um caminho. Portanto, a liberdade só se efetiva verdadeiramente quando ela sai da pura interioridade e se decide por tarefas concretas do mundo, quando ela, como dizia o Hegel e Marx, se exterioriza, se mundifica. Quando há uma produção de síntese entre o seu mundo, o ser humano e seu mundo. Então, a liberdade é a configuração da vida. E configurar a vida significa configurar as relações, já que o ser humano é o ser das relações. Então, normalmente, por trás de tudo tem uma opção de fundo, uma opção fundamental. Pode ser que não seja muito consciente, mas todo ser humano, nem sempre refletidamente, mas ele tem uma decisão sobre o que ele quer ser, sobre o que ele quer de seu mundo, e é isso que subjaz as suas ações concretas na vida. Então, liberdade é construção de relações. Relações com a natureza, relações com os outros seres humanos. E é nessas relações que está em jogo a conquista do ser humano como ser livre.
Então, uma liberdade puramente interior não é liberdade plena. Uma ética que fosse simplesmente uma ética das ações individuais do interior do ser humano, por mais importante que ela seja, não é uma ética que abranja a integralidade da vida humana, porque fica presa na dimensão interior. Quando nós falamos em corrupção e vamos à rua, quando só fica em corrupção, ou desonestidade, ou falta de verdade, nós estamos na esfera das ações individuais. Não tem importância? Claro que tem, mas isso não é a vida humana toda, né? Então, ora, por tudo que foi dito aqui agora, a vida humana é uma luta. É uma luta, como já dizia Aristóteles, por construir obras que abram o espaço da realização de si mesmo. As obras são mediadoras em todos os níveis. Está aqui uma maravilhosa. Sem ela nós não podíamos estar aqui hoje discutindo de uma forma extremamente confortável. Mas isso aqui é uma coisinha de nada em relação às grandes instituições que marcam a sociedade. Então o ser humano vive lutando para construir instituições que possam garantir verdadeiramente a realização de si mesmo. Então, vamos dizer assim, a liberdade começa a nível individual, mas ela se realiza em plenitude naquilo que a gente podia chamar o mundo da cultura. Cultura entendido como tudo aquilo que é cultivado pelo ser humano, tudo aquilo que é produzido, todo aquele conjunto de obras, instituições, estruturas econômicas, políticas, etc., que o ser humano constrói na sua vida. Porque aí é o lugar da liberdade. A liberdade se realiza em primeiro lugar ali. Porque dependendo do tipo de estruturação que nós temos, nós vamos ter seres humanos livres ou não. Veja só, por exemplo, a realização do ser humano em sociedades escravocratas, marcadas pela escravidão. É interessante, né? Como, por exemplo, cristãos, o cristianismo tem na liberdade o seu servo. Colonizaram povos, fizeram povos escravos e nem achavam que estavam destruindo a liberdade. Nem achavam que estavam destruindo a dignidade incondicional do ser humano. Por quê? Porque não tinham esse senso de que liberdade... Então você dizia assim, não, você pode ser perfeitamente livre, um homem livre, você é um ser virtuoso. Lembre-se de certos discursos de missionários católicos na colônia, escravos, agradeçam o fato de vocês descobriram Jesus Cristo. Imagine, se você não tivesse vindo escravo para cá, nunca tinham descoberto a verdade. E diziam isso com toda a boa vontade. Subjetivamente, certamente, estavam convencidos disso. Mas isso é um escândalo. Você escraviza o ser humano e diz a ele, fique feliz da vida, meu irmão, porque você está descobrindo a verdade. Você agora pode ser virtuoso, pode chegar ao céu. Né? Tudo bem, pode chegar ao céu, mas a vida humana não se reduz à interioridade. Né? Por isso, Hegel dizia, a liberdade tem dois momentos fundamentais. Aquilo que ele chamava a liberdade subjetiva, que é essa liberdade do sujeito, das suas virtudes individuais, e a liberdade objetiva, que é o mundo das instituições que nós criamos e que podem abrir ou não espaço para a coisificação, a redução do ser humano a coisa, a objeto manipulável ou não. Isso se dá a nível do político, a nível da economia, a nível da cultura, a nível da religião, de tudo. Porque em todos os cantos se põe a questão. Essas instituições que nós criamos abrem o espaço para a realização do ser humano como ser livre ou coisificam o ser humano? Elas transformam o ser humano em objeto manipulável, instrumentalizável, tratável. Isso significa dizer que liberdade, em última instância, só se realiza quando os seres humanos podem viver como seres livres e fundamentalmente iguais.
A igualdade fundamental do ser humano se radica na vocação à liberdade. Todos, sem exceção, são chamados a viver como seres livres, e é isso que faz a igualdade fundamental do ser humano. Então, tarefa da ética fundamental: não simplesmente as virtudes individuais, mas construir um mundo que torne possível o acesso aos direitos fundamentais do ser humano. Isso é que é a tarefa fundamental. Então, eu estava dizendo que a discussão do Brasil tem se concentrado completamente nessas ações individuais, as virtudes ou não virtudes dos profissionais da política. E, por exemplo, quando você fala que tem corrupção, você discute a reforma política? Você se pergunta sobre as instituições que marcam a vida do político profissional e que lhe deixam todo o espaço aberto para ser um sem vergonha? Não, nem sequer pensa nisso. Quem vai falar nisso? Porque há interesses enormes em jogo. Então, vamos ficar felizes de fazer sermões para que todos fiquem santos. Mas não toquemos nas instituições que tornam possível o aparecimento dos diabos. Não é? Então, portanto, ética nesse sentido significa uma luta radical contra todo tipo de desigualdade existente, porque negação de direitos. Né? Então, no nível objetivo, ética significa a busca de critérios para a resistência a todo tipo de desigualdade. Hegel, uma vez, disse uma frase que me parece muito fundamental, e muito fundamental de uma maneira muito especial para nós, no Brasil.